Bom, mais uma vez, vou repetir aqui, mas é importante dar os parabéns para todos os colegas de profissão. Estou me sentindo imensamente honrada por estar aqui, pelo convite. Obrigada, CRN4, e estar aqui dividindo o dia com as colegas aqui maravilhosas, que eu também admiro muito. Bom, agora eu vou chamar vocês para entrarem na cozinha comigo, tá? A gente sabe que o nosso guia alimentar preconiza isso, né? Que a gente descasque mais, abra menos pacote. Então, isso é uma sugestão para que a gente se aproxime da cozinha, se aproxime do nosso instrumento de trabalho, que é o alimento. Tá? Quem aqui cozinha? Uau, que legal! Muito bom. Eu já sou formada há mais de 20 anos. Eu me lembro que, na faculdade, nenhuma nutricionista queria entrar na cozinha. Ah, não, isso não é para mim, não. Enfim. Mas, hoje em dia, eu acho que com toda essa ajuda também da gastronomia, enfim, isso ajudou muito. E hoje todo nutricionista sabe dar valor à técnica dietética e sabe o como é importante estar na cozinha, desenvolver receitas para poder estimular ao próximo a cozinhar, né? E a gente vê o resultado disso na nossa prática, seja ela em qualquer atuação que a gente vá ter, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a gente vê como estatística. Eu sempre, quando eu me deparo com uma estatística, por exemplo, do IBGE, né, a última 2008-2009, o qual retrata como que a nossa população brasileira se alimenta, eu sempre chamo isso para mim, eu sempre acho que isso é uma responsabilidade nossa, né? A gente agora vai se deparar daqui a pouquinho com uma nova estatística que vai sair, talvez esse ano ou ano que vem, e ali a gente vai estar vendo se a gente está fazendo um bom dever de casa ou não, não é? Porque quando a gente se depara com notícias de jornais e revistas onde essas notícias dizem que a nossa população brasileira consome o triplo de sal do que ela deveria, isso acaba sendo uma responsabilidade do nutricionista em tentar reverter esse quadro. Concordam comigo? Eu acho que isso está muito mais nas nossas mãos do que em qualquer outro profissional, seja médico, enfim, que tenha esse contato e essa interface permeada pela alimentação. Então, acaba que é uma responsabilidade nossa tentar mudar esse quadro aqui. Isso aqui é bem alarmante, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, se o consumo de sal no Brasil seguisse os padrões recomendados pela OMS, haveria uma diminuição de 15% nos óbitos por acidente vascular cerebral e 10% dos óbitos por infarto. Então, assim, isso é alarmante ainda. E, repito, está nas nossas mãos mudar esse quadro. Ok? E aí... Aqui, só para exemplificar, né, no último IBGE, constatamos que o brasileiro consome 12 gramas de sal por dia, enquanto ele deveria estar consumindo 5 gramas de sal por dia, que significam 2.000 miligramas de sódio. Certo? Então, realmente, a proposta aqui dessa palestra é tentar cutucar aqui todo mundo, porque a gente precisa mudar isso aqui. Né? E daqui a pouco eu vou perguntar para vocês como é que a gente muda isso aqui. Então, já vai pensando aí numa resposta. Essa aqui é da OMS. OMS e Ministério da Saúde. Essa parte estatística aqui toda é Ministério da Saúde. Vamos lá. A gente sabe também que nas últimas pesquisas, né, a gente teve um crescimento de hipertensos, né? Em 2016, a gente passou de 22,5% para 25,7% de hipertensos no Brasil. E as mulheres são as mais acometidas. Então, todas essas estatísticas, quando saem, deixam a gente um pouco preocupado, né? E em 2015, no Brasil, ocorreram 302.681 mortes por doenças cardiovasculares, das quais 30% poderiam ter sido evitadas se o consumo de sal, sódio, estivesse dentro daquela quantidade de 5 gramas, 2.000 miligramas. E aí, eu pergunto para vocês, aqui,
né? Qual o nosso papel? Qual o nosso papel em relação a tudo isso que a gente lê quando a gente se depara com uma estatística dessa, que é a nossa população brasileira? Então, assim, o que a gente pode fazer para reverter esse quadro? E aí eu falo, às vezes eu dou essa palestra em outros locais, as pessoas falam, a gente tem que investir em cartilhas, fazer campanhas. Tudo isso é importante, sim, mas a gente também precisa, de alguma forma, fazer isso acontecer. E eu vejo que na cozinha, estimulando os nossos pacientes, os nossos clientes, a nossa família, todo mundo que nos rodeia, é um passo muito importante, né? Porque realmente precisa mudar. Eu comecei em 2006, quem acompanha aí a minha vida profissional, eu comecei a atuar como personal diet aqui no Rio de Janeiro. Eu fui uma das primeiras a atuar como personal diet, não existia isso em 2006. Eu inventei que eu tinha que entrar na casa das pessoas e fazer um atendimento domiciliar, fazendo toda a parte clínica de uma consulta clássica de consultório, aliada à entrada dentro da cozinha, a verificação de uma despensa e ao treinamento daquela pessoa que cozinhasse dentro daquele lar. Que fosse o meu cliente que estivesse me contratando ou se tivesse uma cozinheira do lar ali, eu iria treinar essa pessoa. E eu posso afirmar para vocês que, assim, 100% dos lares, e olha que eu fui uma nutricionista que fazia muito treinamento de cozinheira. Eu fiz de 2006 a 2014 isso. Eu tinha pelo menos um treinamento de cozinheiras por semana para fazer, quando eu não tinha mais. E eu posso garantir para vocês que todos os lares, independente da classe social, todos os lares tinham pozinhos artificiais, realçadores de sabor, cubinhos para dar sabor para os alimentos. Tá? Então, isso é uma realidade. Talvez agora, eu acho que de 2008 para cá, a gente evoluiu bastante nessa questão de estimular os nossos clientes a não usar esse tipo de produto e passar a fazer outras estratégias que eu vou falar aqui agora para tentar reverter esse quadro. Então, eu estou sendo uma expectativa imensa de ver uma estatística diferente agora, nessa próxima pesquisa que o IBGE vai lançar. Juro para vocês, estou muito assim, esperançosa de ver que o brasileiro está consumindo menos sal, que ele está comendo mais fruta, porque é isso, né? É nosso trabalho, e isso é um reflexo do nosso trabalho, de forma prática. Então, eu chamo a atenção para isso aqui. Eu vejo uma saída imensa nesses tipos de alimentos aqui. As ervas e as especiarias. Tá? E aí eu vou cutucar um pouco, porque, como eu já dou aula há muito tempo de culinária, estou também desde 2008 fazendo isso, para os colegas, né, da nutrição, eu percebo que os colegas têm muito pouco conhecimento de ervas e especiarias. Então, chamar a atenção para que isso também não aconteça mais. Acho que a gente precisa se aproximar do alimento. A gente é extremamente técnico, tem muito embasado, muita teoria, mas precisa também ter a prática, precisa conhecer o alimento. O alimento é o nosso instrumento de trabalho e a gente acaba se afastando dele. Tá? Então, conhecer ingredientes é uma coisa muito importante na nossa vida profissional. Faz muita diferença. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo disso. Aqui foi até uma oficina culinária que foi feita dentro de uma empresa, onde eu fui chamada para fazer, foi até o Dia da Saúde, e aí teve lá uma oficina para todos os 3.000 funcionários da empresa. Foi uma coisa muito gratificante, porque eu estava ali com um público. E eu também vejo que o público também desconhece muito o uso, porque não é cultural aqui no Brasil usar especiaria. Se a gente viaja lá para a Índia, isso é fácil, né? Viaja lá para o Oriente Médio, Ásia, isso é muito mais fácil. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito, não tem hábito de usar especiaria, e as ervas que a gente usa são muito limitadas, né? Fica ali na salsa, na cebolinha, no coentro, manjericão, alecrim, hortelã, orégano. E aí a gente começa a ficar no caminho. Gengibre é uma coisa mais nova. Então, o próprio rizoma da cúrcuma, né? Muitas pessoas nem conhecem, nunca viram. Profissionais, né? A cúrcuma, que é o açafrão da terra, é um rizoma, né? Então, assim, é isso que eu digo, vamos nos aproximar, porque isso aqui, gente, é de fato uma farmácia natural.
Quem já estudou fitoterapia aqui sabe disso. Os colegas que têm já essa especialização, que se aprofundaram em fitoterapia, já têm mais isso dentro deles, porque sabem do poder dessas ervas, dessas especiarias, e o impacto que isso tem na vida das pessoas. Agora, é claro que não dá para a gente querer um resultado usando uma páprica hoje e não usando mais durante a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Isso aqui, a gente só consegue ter os efeitos anti-inflamatórios, vasodilatadores, enfim, todas as coisas boas, né, que se eu for enumerar aqui, eu vou ficar até amanhã falando de todos os benefícios, se a gente usar todo dia. Então, isso aqui tem que ser incorporado diariamente na nossa alimentação e na alimentação de quem a gente cuida, tá? Não adianta querer usar uma vez ou outra, porque não vai ter efeito. Então, só para contextualizar um pouquinho, qual é essa diferença, porque muitas pessoas também confundem o que é uma erva, o que é uma especiaria, tá? Então, o termo erva, ela vem do latim, chamado herba, que significa grama ou folhas verdes. Então, as ervas são partes de plantas que, na grande maioria, de cor verde e com sabor mais suave, né, que as especiarias dão lá o toque medicinal na nossa alimentação. Elas são, como eu falei, medicinais e aromáticas, e seu aroma é fornecido pela presença de óleos essenciais. Então, é super importante também, quando a gente está usando uma erva, que a gente faça algum tipo de fricção, de corte. A gente tem que fazer alguma ação mecânica ali, naquela erva, para que ela libere todo o seu potencial de sabor, de aroma e medicinal também. Então, uma coisa é eu pegar um alecrim, debulhar, colocar por cima da batata. Outra coisa é eu pegar o alecrim, debulhar, esfregar nas minhas mãos e colocar na receita. Eu vou ter um outro resultado totalmente diferente. Não é que seja ruim se eu não fizer isso, mas vai ser muito melhor se eu fizer. Então, botem isso sempre na cabeça. Quando forem usar ervas, ou você tem que fazer uma fricção, ou você vai usar a faca para cortar, ou você vai usar um pilão, alguma coisa, alguma fricção tem que ser feita, alguma ação mecânica para que você extraia esses óleos essenciais, tenha a parte fitoterápica agindo ali, e não só isso, tendo muito sabor e aroma, tá? Então, isso é importante ressaltar. E as especiarias já abrangem aí as raízes, as cascas de árvores, os frutos secos, as flores e as sementes. Elas têm um sabor bem marcante, então é bem diferente de uma erva, e por isso que erva a gente usa de montão, especiaria a gente é mais comedido, porque elas são bem marcantes, sabor bem acentuado, são muito perfumadas, né? E é claro, como não faz parte do hábito alimentar brasileiro, a gente tem que ir com calma, e introduzindo aos poucos, e vocês vão ver que o resultado é fantástico, porque todo mundo fica muito impressionado com todo o poder de sabor, de aromatização, até uma estratégia interessante para tirar o doce, né? Até as pessoas mais formiguinhas, como a esposa aqui da Ana. É uma estratégia interessante usar especiaria para dar sabor sem precisar adoçar. E eu vou dar aqui alguns exemplos disso que eu estou falando, tá? Então, são estratégias de redução de sal, são estratégias de redução de açúcar, e com isso impactando diretamente nas doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, obesidade, porque você também tem não só a questão do prazer, porque a gente busca prazer o tempo inteiro. Quem não gosta de comer, quem não gosta de comer uma boa comida, quem não gosta daquele aroma maravilhoso. Então, tudo isso também está interligado, é necessário ser valorizado, mas a gente também busca ali o final das contas, que é o efeito fitoterápico dessas ervas e especiarias na saúde. Tá? Então, aqui só para contextualizar as origens, né? A parte árabe, Ásia, a gente sabe que as grandes navegações foram realmente estimuladas por essa descoberta das especiarias. A gente pensa, às vezes, que algumas especiarias são da Europa e não são, elas são oriundas do mundo árabe, por exemplo, o açafrão verdadeiro, o Crocus sativus, que a gente, às vezes, pensa que ele é espanhol, porque a Espanha abraçou essa especiaria como dela, prato, a paella, né, espanhola tem que ter o Crocus sativus, e, na verdade, não é.
ela é iraniana, né? Então, o valor era imenso. Vocês podem perceber, ó, um punhado de cardamomo valia o salário anual de um trabalhador naquela época. Então, o valor, quando a gente lê nos livros que o valor era um valor de ouro, é verdade. Um valor muito grande. As pessoas eram pagas, os trabalhos eram pagos com especiarias. E os europeus, quando foram apresentados, os portugueses e espanhóis, ficaram muito deslumbrados e queriam descobrir de onde estava vindo isso. E, por isso, eles saíram por aí desbravando os oceanos. E vem toda essa parte histórica das descobertas, que a gente já estudou isso na escola, e que é bem interessante. Os escravos eram comprados por algumas xícaras de pimenta do reino, e mercadores árabes foram os primeiros a introduzir as especiarias na Europa. Então, são pontos históricos bem importantes de serem colocados. Então, sou eu aqui, fazendo um estímulo, tentando apresentar toda essa mesa enorme. Olha que mesa enorme, gente. Tem mais de 3 metros. Então, eu consigo preencher uma mesa de 3 metros com ervas e especiarias. E fazer, como as colegas falaram aqui anteriormente, educação nutricional. Todo nutricionista é educador, não é verdade? A gente faz educação nutricional o tempo inteiro. Então, por que não educar as pessoas, educar os seus colaboradores, educar as pessoas da sua empresa, no seu consultório, no seu hospital, seja onde você estiver atuando, até com as crianças na escola, porque é de pequenininho que a gente conhece, né? Então, assim, tudo é possível. Claro que para a criança vai ter uma forma lúdica de ensino, e aí a gente vai adaptando. Mas esse trabalho ele precisa ser feito, e a gente, às vezes, esquece. E erva é uma coisa fácil, uma coisa barata, né? Então, é bem interessante. Então, aqui hoje vocês vão poder provar o sal de ervas. Eu vou fazer aqui para vocês, tá? Porque o sal de ervas é um produto incrível, é um produto barato e é um produto de substituição do sal. Quando você se depara com um paciente, um cliente que está hipertenso, você precisa chegar para ele e falar, você vai ter que realmente reduzir, ou às vezes até mesmo retirar o sal da sua dieta. E é muito difícil para uma pessoa que está habituada a consumir sal, aquela pessoa que nem provou a comida e já está colocando sal na comida, né, com aquele saleiro ali à mesa, é muito difícil você chegar para essa pessoa e falar, você tem que diminuir o sal. Isso é muito vago, isso fica muito no ar. Então, é a mesma coisa que se não estivesse falando nada. Falar, ó, diminui o sal porque você está hipertenso. E aí? Diminui o sal? Ah, ok. Vou conseguir fazer isso 2 semanas, depois eu estou botando sal de novo. Então, sempre que a gente tem uma estratégia de falar para o nosso paciente que a gente precisa que ele diminua o consumo daquele determinado alimento, ou até mesmo retire, a gente precisa preencher o vazio que vai ficar dando uma outra opção para ele. Isso eu aprendi na minha prática profissional, de muitos anos ali de atendimento. Não adianta. Se você quer que realmente aquilo aconteça de verdade, você só vai ter retorno e só vai ter adesão se você der uma substituição para aquilo que você está tirando, seja o que for. Então, realmente tirar sal do paciente é muito difícil. Então, o sal de ervas é bem interessante. Então, vamos lá. Baixo custo, de fácil preparo, tem uma durabilidade imensa, dura 6 meses dentro de um vidro fechado. Isso é uma coisa importante, porque todo mundo quer coisas práticas e coisas que durem, né? Porque vai ficar fazendo toda semana, às vezes a pessoa não tem tempo. Você tem que usar pelo menos 5 ervas, é o mínimo. Por que é o mínimo? Por causa do sabor. Quanto mais ervas você usa, mais saboroso o sal fica, tá? Então, você usa aí de 5 a 10 ervas frescas. Essa higienização é apenas aquela higienização com água mesmo, para tirar a sujidade, porque como vai para um forno a 180 graus, não tem nenhum problema em termos microbiológicos, tá? Então, você pede só para a pessoa fazer uma higienização para tirar aquelas terrinhas e tal, ainda mais o tomilho, o orégano sempre vem com muita terrinha. Então, faz uma higienização para tirar sujidades. E pede para que essas ervas fiquem secando naturalmente de um dia para o outro. Bota lá pano de prata em cima da bancada da cozinha, pode orientar a fazer à noite antes de dormir. Quando chegar de manhã, elas estão todas bem sequinhas. Porque se entrar no liquidificador com a erva molhada, não vai durar 6 meses e o produto não vai ser o mesmo, tá?
E aí vocês vão poder ver a textura do sal de ervas. É um sal bem seco. A questão de usar um sal light, porque na realidade você pode usar qualquer tipo de sal. Mas eu pensei aqui, claro que se você tem um paciente que tem problemas renais, que não pode consumir, está numa restrição de potássio, esse sal aqui não será indicado. Mas se o paciente não tiver problema com o potássio, o sal light é uma boa opção sim, porque ele tem o potássio que ajuda a dar esse gostinho salgado, porém ele tem metade do sódio do sal comum. Então, em 1 grama de sal, que você teria 400 miligramas de sódio, no sal light você tem 200. Então, daí você já ajuda o paciente nesse sentido. Então, eu sempre gosto de usar o sal light. Esse que eu preparei aqui para demonstrar para vocês é com sal light. Tá? E usa também alho para dar sabor. Então, esse alho vai descascado, laminado, para dentro do forno, junto com o sal, porque a gente sabe que o sal tem uma atividade de água imensa. Então, se botar o sal sem ir para o forno, sem desidratar, ele vai ficar suando dentro do vidro, e aí não é isso que a gente quer. A gente quer uma durabilidade longa, de 6 meses. Então, tudo vai para o forno. O sal, as ervas e o alho. Tá? E aí vai ficar assim. Quando eu abro, vem um aroma imenso. Tá vendo? Bem sequinho, tudo bem seco. O sal chega a ficar com placas, de tão sequinho que ele está. E aí, a casa vai ficar extremamente perfumada. Esse sal aqui eu coloquei no forno hoje às 7 horas da manhã. Aí, meu marido acordou assim, você botou incenso na casa? Eu falei, não, estou preparando um sal de erva, porque fica muito perfumada a casa. Tá? E, então, é isso, é uma boa estratégia. O sal de ervas é um produto bem interessante. É um produto também que agrega valor. Vocês podem comercializar o sal de ervas, colocar em vidrinhos, comercializar, por que não? Né? E, com isso, você está estimulando as pessoas ao consumo de um produto que vai fazer bem para elas. Guarda para o debate, por favor. Ah, o forno. Obrigada. O forno depende muito. Por exemplo, eu estou precisando chamar um técnico na minha casa, meu forno não está legal, demorou mais do que o normal. Geralmente é de 10 a 15 minutos. Tá? No forno é 180. 180 graus, de 10 a 15 minutos. E hoje eu demorei uns 25. Meu forno está desregulado. Tá? Mas quando eu faço na escola, 15 minutos ele está pronto. Tá? E outra coisa também importante que eu ia dizer, em relação à biodisponibilidade, conversando com os colegas da fitoterapia, elas falaram que não há nenhum problema no aquecimento, que a literatura parece que diz que as propriedades se mantêm. O problema de você perder é quando você mistura com água ou líquidos, que aí pode haver alguma perda. Mas sempre é bom usar, porque vai haver alguma perda, mas nunca uma perda total. Então, sempre você aproveita alguma coisa da preparação. Tá? Uma outra estratégia interessante de técnica dietética é você aromatizar o azeite. Os azeitólogos não preconizam que a gente coloque coisas dentro do azeite. Por exemplo, galinhos de alecrim, alho, porque isso pode causar fungo. E a gente pode acabar se intoxicando. Então, a melhor coisa, e muito mais saborosa, não tem nem comparação, é você fazer a aromatização na hora, ou pelo menos naquela semana, do seu azeite. Então, você escolhe uma especiaria ou uma erva que você goste muito para começar essa prática. Um que eu adoro é gengibre. Eu sou fã do gengibre. Fã. Número 1. E aí, você pega lá 100 ml de azeite e coloca 5 gramas de gengibre, por exemplo. Tá? Essa quantidade da erva ou da especiaria é muito a gosto. Ok? Não. O fresco, você descasca, corta em pedacinhos, não precisa ralar, e bota dentro do liquidificador. Porque vai liquidificar. Tá? E então, essa questão da quantidade e também desse ato de temperar, eu sempre digo para os meus alunos, a gente vai tentar de tudo ensinar, entre aspas, vocês a temperar. Mas, assim, tempero é uma coisa que é interna. É de dentro para fora. É sério. Tem a ver com a sua bagagem, tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua vivência em relação ao alimento.
Então, assim, é muito pessoal. É tão interessante, lá na escola a gente tem 6 bancadas individuais. A mesma receita. Cada bancada gera um sabor diferente. E isso é legal, eles trocam. Pô, você temperou, botou mais o quê? Enfim. Então, isso é muito pessoal. E fora o gosto pessoal da gente, né? Às vezes eu gosto de comida picante, a Ana não gosta, enfim. Cada um tem o seu gosto. Então, a gente tem que tentar adequar. Mas a aromatização, ela agrada todo mundo, porque, por exemplo, você pode fazer com gengibre, você pode fazer com manjericão, você pode fazer com cardamomo, enfim, você vai criar o seu azeite aromatizado. Então, você pega lá 100 ml de azeite, liquidifica com a erva ou com a especiaria. Eu gosto de botar também sempre um dentinho de alho, porque é uma forma da gente consumir o alho cru, se isso for depois para salada e eu ingerir direto sem passar pelo fogão. E isso vai para um vidrinho, e aí eu vou cozinhar o meu arroz, um pouquinho de azeite aromatizado. Eu vou refogar minha cenoura, um pouquinho de azeite aromatizado. E aí eu vou usando esse azeite aromatizado durante a preparação daquela semana. Por cima da salada, fica maravilhoso, né? Então, é uma forma também de você agregar sabor, nutrientes a esse azeite que vai estar ali sendo utilizado para cozinhar os alimentos daquela pessoa, tá? Então, aqui as ideias: temperar salada, refogar, receitas de pães, qualquer receita que caiba colocar esse azeite aromatizado, vocês vão ver que a receita vai dar uma explosão de sabores. E aí vocês entram com menos sal também. O intuito é realmente fazer essa substituição, né? E muitas pessoas ficam muito céticas quando eu falo, não bota sal, vamos preparar isso aqui sem sal. Principalmente quando eu recebo um grupo de leigos. As pessoas ficam muito céticas. Não, isso não vai dar certo, sem sal, mas como assim? E depois, quando elas provam, elas ficam impressionadas, tá? Então, realmente dá para fazer. O pesto, que é um molho italiano já super conhecido, mas é um exemplo também de uma aromatização, só que mais carregada na erva. Ou seja, você tem muita erva presente ali naquele azeite e com a mistura de outros ingredientes. E aí se tornou um molho clássico que você coloca numa salada, numa massa cozida, né, por cima de um grelhado, enfim. E você está se beneficiando com todos os nutrientes do manjericão. Nas saladas, eu sempre costumo dizer aquela salada camponesa que você pega o que tem na geladeira, pica e rasga as folhas e faz cortes mais grosseiros, mistura tudo, bota um bom azeite aromatizado e você tem uma salada maravilhosa para acompanhar o seu almoço, né? Então, assim, esse estímulo também das ervas e das especiarias nas saladas. Quando a gente pensa em prato proteico, né? Criatividade na cozinha é uma coisa interessante. Quanto mais você pensa nisso, mais criativo você fica. Não adianta querer ficar criativo se você não está pensando nisso. Então, para ficar criativo na cozinha, tem que estar dormindo e acordando, pensando em receitas, em comida, enfim. Aí, um belo dia, eu acordei e falei assim, por que eu não posso empanar um peixe ou uma proteína em ervas? A gente empana em farinha, seja elas quais forem, com fibra, sem fibra, mas nunca pensei em empanar com ervas. Aí peguei o salmão, porque o salmão é um peixe mais gorduroso, e por ser mais gorduroso, ele iria me ajudar nessa coisa da aderência. E aí ficou super interessante. Ou seja, aqui tem uma mistura de 5 ervas, muito bem cortadas na faca, ficando assim, até quando você pega assim, fica tipo um pó de ervas, né? E aí você vem e empana essa proteína, no caso aqui o salmão, nessas ervas, e depois você leva isso para o azeite na panela e vai dourando todos os lados, rapidinho, coisa de meio minuto em cada lado. E aí você tem esse resultado fantástico, uma coisa diferenciada, simples, né? Não é nada demais, mas ultra gourmetizado, e que vai ajudar as pessoas a consumirem menos sal. Nesse caso, esse é um dos exemplos que não precisa colocar sal. Não precisa, tá? Um outro caso... eu uso hortelã, tomilho, orégano, cebolinha. Cebolinha é uma ótima erva para usar para esse tipo de prato, porque ela já tem uma babinha, né, uma coisa assim, meio que já gruda, e aquilo ajuda também, tá? Esses são os componentes dela que tem aquela consistência mais pegajosa. Frescas, sempre frescas. Quando a gente está falando aqui de ervas e especiarias, não me venham com aquelas
ervas desidratadas de saquinho. Não. A gente desidrata no forno, mas a gente não vai comprar uma erva que já foi desidratada, que já está embalada, não sei quanto tempo naquele saquinho, naquele envelopinho. Sabe por quê, gente? Perde. Esses óleos são voláteis. Então, se são os óleos essenciais que vão me dar sabor, aroma e componentes nutricionais, se eu fizer isso com muita antecedência, esses óleos vão se perdendo. Então, tudo vai se perdendo ali, lentamente, mas vai se perdendo, tá? Então, por isso que a gente incentiva todo mundo a comprar essas ervas frescas, a comprar a especiaria e macerar na hora, ralar na hora, usar o pilão na hora. Uma coisa é você comprar uma noz moscada já moída, outra coisa é você moer a noz moscada na hora. Só fazer a experiência que vocês vão ver o que eu estou falando é verdade, tá? Aqui também uma outra ideia interessante, essa aqui é uma foto do meu livro Trocas Inteligentes. Na verdade, o Trocas Inteligentes foi uma compilação de receitas consagradas, vamos dizer assim, durante todo o meu atendimento. Então, já estava fazendo atendimento de 2006, eu lancei o livro em 2012. Então, eu comecei a anotar todas as receitas que eu conseguia arrancar um suspiro. E aquele salmão com limão e endro é uma delícia. Aí eu anotava. Aí, contando pauzinho mesmo. Aí eu peguei as receitas mais assim consagradas e publiquei. Isso é o livro Trocas Inteligentes. Esse salmão aqui, eu faço ele com suco de limão, pimenta do reino, gengibre ralado e endro. Vocês conhecem endro? O endro é uma ótima opção para quem não curte coentro no peixe. Porque endro é perfeito com peixe. Então, para as pessoas que não curtem coentro ou que querem dar uma mudada, o endro é uma excelente opção, tá? E aí ele vai empacotadinho para dentro do forno, 10 minutinhos ele fica pronto. Então, é uma refeição rápida. Você pode fazer isso aqui com qualquer peixe. Uma refeição rápida, que você prepara em 10 minutinhos e uma explosão de sabor, tá? E não precisa pôr sal. Não precisa. É muito saboroso, tá? E também essa questão do sal e do açúcar é uma questão de hábito, não é? Que a gente acaba se acostumando com esse paladar e que a gente precisa resgatar outros sabores. As papilas podem ser reeducadas, não é verdade? E a gente só consegue se reeducar se a gente começar a tentar. Que nem o meu café expresso, eu tomava adoçante. E aí eu via colegas suspirando com o expresso puro. Aí eu falei, não, eu tenho que... essa bandeira é minha, eu vou tomar café expresso puro. Só que assim, eu não ia conseguir tirar um café com adoçante e começar a tomar expresso puro, sem nada. Então, isso foi um processo. O que eu fiz? Aquela coisa básica de processo de desmame. Pega o pacotinho, bota menos, vai diminuindo até você não botar nada. E eu lamento muito quanto tempo eu perdi, porque hoje em dia eu consigo apreciar o sabor do café. Enfim, quando eu vou lá naquela loja lá da Nespresso, eu viajo naqueles cafés do mundo inteiro, cada um com seu sabor, sua peculiaridade. Tem uns que têm gosto de madeira, outros tem gosto, sei lá, de flores, outro de chocolate. É igual o mundo do vinho, né? O vinho que lembra, a gente fica... Esses sommeliers são malucos, não é não, gente? Tem mesmo, tem gosto. Mas é uma coisa que você tem que habituar o seu paladar a reconhecer esses sabores, tá? E podem acreditar, isso acontece. E é tão legal que depois que você se acostuma, você, quando volta para o que era antes, você não consegue tomar. Você acha aquilo horrível, é muito interessante. E também o empanamento com o próprio gergelim, porque o gergelim ele é rico em potássio, então ele também já acaba salgando um pouquinho a comida. Então, você pode fazer um empanamento com gergelim. A única técnica aqui é que você tem que aquecer o gergelim antes de empanar, porque o gergelim tem óleos essenciais também. Então, no aquecimento, ele libera os óleos. E quando ele libera os óleos, ele fica mais fácil para aderir à proteína. Se você pegar um gergelim sem aquecer e tentar empanar, você não vai conseguir, vai sair tudo, tá? Então, esse é o segredinho para você empanar proteínas com gergelim. Isso aqui também é uma receita do Trocas Inteligentes. É um frango empanado no gergelim negro com um molho de limão siciliano. O uso também das especiarias para nos ajudar em relação não só à parte
de fisioterapia, para ajudar a gente a prevenir doenças, mas também para ajudar a gente a dar cor nos alimentos, né? Eu também presto consultorias para algumas empresas, consultoria de cardápio. E aí eu desenvolvi isso aqui para uma loja de sanduíches e sucos naturais. Isso aqui é uma saladinha de feijão negro com frango e ervilha e alguns legumezinhos cortados. E aí quando eu fiz com frango sem nada, ficou esquisito. Eu falei, ai, tá faltando cor. Eu precisava de um vermelho. Aí eu falei, já sei, eu vou grelhar esse frango e vou pôr páprica no frango. Mas botar páprica mesmo, de verdade, até ele ficar dessa cor aqui. Então, isso aqui não é molho de tomate, isso aqui é páprica. A páprica, se vocês não sabem, a páprica vem do pimentão, e a páprica ela é doce. Tá? A páprica picante é adicionada de pimenta. Ok? Então, oriunda do pimentão. E sopinha de tomate, ele queria uma sopinha de tomate no cardápio. E tomate, a gente sabe, dependendo da época do ano, ele não dá um sabor legal, ele não dá uma cor legal. Então, como é que eu ia dar cor de sopa de tomate? Porque tem que ter padronização, né? Estabelecimento comercial tem que ter aquela padronização de cor, de sabor, de tudo. E aí eu usei a páprica também, a páprica doce, para dar cor na sopa de tomate. E ela não altera o sabor, tá? Então fica bem interessante também. Isso aqui é uma outra ideia, né? De você acompanhar essas ervas e especiarias com os vegetais. Tudo isso com o intuito de reduzir o sódio, de reduzir o sal, né? A adição de sal. Ele aqui também está misturado com gengibre. Eu adoro gengibre, né, gente? Então, tá aqui. Vagem com gengibre é um casamento perfeito. Vocês já fizeram? Experimentem. Tem um movimento que está crescendo cada vez mais lá fora, principalmente em Portugal. Chama Food Pairing. O Food Pairing, ele estuda o pareamento dos sabores. Então, assim, coisas inusitadas que você nunca pensou em misturar, como, por exemplo, chocolate, queijo grana padano e morango. Essa mistura é fantástica, provem. Então, assim, chocolate, queijo grana padano, aquele italiano, parmesão, e morango. Então, assim, ele estuda isso, esses pareamentos de sabores. Isso para quem trabalha com cardápio, e a gente trabalha com cardápio, né? Seja ele na consulta, seja ele numa consultoria. Quem não trabalha, comece a trabalhar, porque cardápio é uma coisa que dá retorno financeiro e que é um prazer fazer, né? Então, ajuda demais esse tipo de estudo, porque, por exemplo, quando você é solicitado a fazer uma carta de sucos para uma empresa, eu quero 10 sucos, e eu uso muita especiaria em suco para ficar diferente, porque você tem que sair da caixa, né? Se você fizer a coisa padronizada, a pessoa não vai pagar por isso. Não vai querer te pagar para você fazer suco de abacaxi com hortelã, certo? Então, você tem que mostrar para essa pessoa algo diferente. Então, sem as especiarias, sem as ervas, fica difícil. E aí, esse livro ajuda muito, porque ali ele já diz, olha, morango combina com anis. Ele já te dá uma dica. Você não precisa ir para a cozinha para testar tudo. Você testa depois. Mas você já sai do zero. Você tem um norte, né? E ali falava muito isso, da questão da vagem com o gengibre. Realmente funciona, fica maravilhoso, e você consegue consumir sem sal até, se for o caso. Tá? Ainda mais usando um bom azeite. Aqui é uma foto numa aula de pós-graduação, os alunos super atentos ao que eu estou falando, todo mundo sério, né? Achei interessante essa foto. A gente está trabalhando com leguminosas e alguns cereais também. Aveia, trigo verde, feijão azuki, lentilha vermelha e aquele ali deve ser o quê? Agora esqueci qual é esse, enfim. Às vezes a gente trabalha também com feijão moyage, a gente tenta trazer novos ingredientes também para os alunos. E aí também o tempero, né, dessas leguminosas é que vai dar toda a beleza e todo o sabor, né? Então, você também pode criar várias bases de vinagretes com essas especiarias, com essas ervas, e transformar o sabor da leguminosa, né, num prato bonito, gostoso e, enfim, e medicinal, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é altamente medicinal, e isso é muito bacana. E então, essa é a proposta, a gente se aproximar realmente do alimento e transformar isso enfim, num prato saboroso, num prato saudável, que vai trazer saúde para as pessoas que a gente assiste. Aqui já é a lentilha verde tradicional,
temperada com salsão, com cenoura, com limão, pimenta do reino. Fica muito interessante. Essa também é do Trocas Inteligentes. Uma outra coisa também que a gente não faz e poderia fazer é a finalização de cozimento de arrozes. Quando a gente cozinha um arroz, a gente acaba cozinhando com água. E a água não está me trazendo nada de bom, assim. Vai me hidratar, mas não vai me trazer um potencial medicinal aí. Então, a ideia aqui é que a gente estimule as pessoas a preparar infusões para cozinhar o arroz. Então, por exemplo, capim-limão, que é uma erva super fácil de encontrar. Tem gente que tem no quintal de casa, na varanda. Então, pega lá o capim-limão, aquece a água. Quando a água começa a formar as bolinhas, desliga o fogo. Ali já está a 60 graus, mais ou menos. E coloca ali as ervas, quer dizer, no caso aqui, o capim-limão. Aí você vai botar o capim-limão inteiro ou você vai cortar? Obrigada. Então, dá uma cortadinha, faz uma ação mecânica ali, o aroma já vem. Quando o aroma vem, você já sabe que tem nutrição ali. Opa, beleza. Bota dentro da água, abafa, deixa um tempinho e cozinha o seu arroz com essa infusão de capim-limão. Alguém já fez? Gente, faz. É uma delícia. Você tem um arroz cítrico. Quem curte limão, então, vai amar isso. Combina super bem com peixe. E, assim, é uma explosão de sabores, com o intuito de redução de sal. Então, todo esse movimento acaba resultando em quê? Saúde. Para o público obeso, trabalhar com obeso, você precisa trabalhar com alimentos gostosos. Você precisa tirar a monotonia desse paciente obeso, ok? Eu trabalhei muitos anos com paciente obeso, tinha grupo de reeducação alimentar, e a gente pôde ter um bom resultado, eu digo a gente porque eu trabalhava numa equipe interdisciplinar, é claro, para trabalhar com obeso com sucesso, você tem que trabalhar com uma equipe interdisciplinar, com psicólogo, com endócrino. Então, isso foi dentro da Policlínica do Exército, eu fiquei lá 8 anos, e a gente fez um trabalho muito bonito lá, que até hoje é muito lembrado, enfim, é aplaudido mesmo. E a gente teve o que foi melhor, a transformação de muitas pessoas. Pessoas que chegavam ali com mais de 100 quilos, de um jeito, e elas saíam com outro IMC, talvez ainda um IMC obeso, mas um outro patamar de IMC, com exames bioquímicos normais, com uma fisionomia diferente, dizendo para a gente que estava bem-humorado, que estava dormindo. Então, assim, tem pessoas que até hoje, ontem mesmo, tive alguns comentários no meu Facebook, me saudando pelo Dia do Nutricionista. Então, assim, isso é o que nos move, né? A gente vê os nossos pacientes melhorando, enfim, nossa, isso para mim é tudo. E com essas práticas, as práticas culinárias, quando a gente fez o grupo de reeducação alimentar, que a gente introduziu as práticas culinárias, a gente teve um outro resultado. A gente teve muita adesão ao plano alimentar. Porque pensa bem, gente, imagina você ser leigo, você não entende nada de nutrição, você procura um nutricionista e você recebe um papel com uma prescrição dietoterápica perfeita e linda. Você chega em casa, como é que você faz? Poxa, ela me pediu para comer aqui, ou ela ou ele, né? Me pediu para comer aqui tantas colheres disso, tantas colheres daqui, mas e agora? O que eu faço? Ai, meu Deus, o que eu vou comer? Então, eles ficam muito perdidos. Então, quando a gente ensina para eles o como fazer, estimula eles, como eu estou estimulando vocês aqui. Acredito que eu acho que esteja conseguindo. Todo mundo vai chegar em casa, vai tentar fazer um são de erva, vai tentar fazer um azeite aromatizado, um arroz com capim-limão, não vai? É isso. Então, é um estímulo. A gente tem que estimular as pessoas que a gente assiste a realmente entrar nisso tudo, nesse mundo. Isso aqui é a foto de um TCC, porque na pós-graduação os alunos, no final do curso, apresentam um trabalho de conclusão, onde eles fazem um livro autoral. Um livro com 10 receitas, 5 receitas inéditas deles e 5 receitas releituras, ou seja, um pouco dentro da filosofia do Trocas Inteligentes, que é você pegar uma receita que já existe e você trocar os ingredientes para que ela fique mais saudável, com essa proposta. E aí a aluna fez esse risoto que foi cozido numa infusão de hibisco. E ficou a coisa mais linda do mundo, delicioso, né? Então, assim, são coisas práticas, você não precisa só tomar chá de hibisco, você pode usar o chá de hibisco para cozinhar, por exemplo, o seu arroz, né?
Você pode fazer também o próprio açafrão, que é o Crocus sativos, mas aí fica uma coisa mais cara, vai depender do teu custo, enfim, se você pode ou não colocar essa especiaria. Você pode fazer com qualquer erva, até mesmo manjericão. Faz uma infusão de manjericão e cozinha um arroz. É uma delícia. Então, assim, são práticas simples e que a gente pode fazer isso e transformar aquele arroz do dia a dia com outro sabor, tirando a monotonia alimentar. E a própria cúrcuma, que deixa o arroz bem amarelinho e dá um visual bacana para o prato. Tá? As massalas também são uma ótima alternativa para o sal. Tá? O que são as massalas? As massalas são as misturas das especiarias. Na Índia, cada família tem a sua receita. Tá? E vocês também podem ter a sua própria receita. Vocês que vão misturar as especiarias e criar uma massala. Você pode criar uma massala para pratos salgados, uma massala mais para pratos doces, dependendo das especiarias que vocês utilizam. A gente percebe claramente que tem especiarias que têm mais afinidade com o sabor doce e outras têm mais com o sabor salgado. Tá? Então, a gente tem algumas massalas já bem conhecidas. Por exemplo, quem é de origem libanesa, né, ali, a nossa colega. Então, assim, pessoas que já têm isso quando tem árabes na família, de origem árabe, enfim, já tem o za'atar como uma tradição no uso da culinária, não é verdade? E essa massala é uma mistura de gergelim branco, tomilho e sumagre. O sumagre talvez vocês não conheçam. É uma especiaria árabe que tem gosto de limão. Ela é vermelha, chega para a gente em pó. Tá? Os romanos usavam o sumagre antes de descobrir o limão na culinária, por causa do sabor cítrico. Depois eles descobriram o limão, e aí passaram a usar limão também, mas o sumagre é muito antigo na culinária. E, assim, efeitos nutricionais super interessantes, anti-inflamatórios, antioxidantes, e a gente precisa muito disso, né? Para poder até contornar todas essas doenças que a gente estava falando aqui, de hipertensão, diabetes, obesidade. O tandoori, que é uma mistura indiana, que contempla mais de 12 especiarias, fica fantástico. Ele tem fenogrego, tem gengibre, tem alho, tem cúrcuma, páprica, uma mistura bem grande, muito gostoso também, combina muito com frango. O próprio curry, que é um dos mais conhecidos, as proporções podem variar, por isso que às vezes você encontra um curry mais amarelo, às vezes você encontra um curry vermelho. Aí você fala, que estranho, tudo curry, mas tem cores diferentes. Eu já vou dizer por quê. E a pimenta síria, que é a mistura de noz moscada, cravo e pimenta da Jamaica, que já é uma pimenta aqui da América. Tá? E que é muito utilizada em doces. Okay? Aqui, uma proporção de curry, tá? Indiano, onde esse número aqui seriam as proporções em medidas caseiras. A medida caseira que vocês quiserem, de acordo com o rendimento que vocês esperam. Pode ser colher de café, colher de sobremesa, colher de sopa, xícara, o que vocês quiserem. Quanto maior a medida caseira, o instrumento de medida caseira, maior a quantidade que vocês vão gerar. Então, vamos supor que eu escolhi a colher de sopa. Então, eu usaria uma colher de sopa de... Uma colher de sopa de pimenta do reino, uma de pimenta vermelha, uma de cravo. Aqui faltou meio, tá? Meio de canela ou uma de canela, uma de cardamomo, 6 a 8 de coentro e assim vai. Então, quando você tem uma cúrcuma, que você pode variar de 2 a 10 de proporção, isso vai falar da cor desse curry. Né? Se eu usar 10 colheres de cúrcuma, vocês percebem que é a maior quantidade de todas as especiarias usadas nesse curry. Então, vai ser um curry extremamente amarelo. Se eu tiver aqui uma páprica doce e eu usar 10 de páprica doce, ele vai ser um curry vermelho. Então, não tem regra. Você que cria a massala. Tá? E lá também a gente até estimula os alunos, cada aluno acaba criando a sua própria massala, e isso é muito interessante, você estimular as pessoas a terem as suas massalas. A marinada também é bem interessante, porque quanto mais tempero natural você coloca, menos sal você precisa adicionar. Na realidade, o interessante é você fazer a marinada, você deixar essa carne no mínimo 4 horas pegando gosto. O ideal é da noite para o dia, fica ali 8, 12 horas curtindo aquele sabor. Aí ela fica extremamente saborosa e você não põe sal.
Sabe por que o frango grelhado fica esturricado? Exatamente. Dever de casa. Exatamente. Ele desidrata. Então, dever de casa, vocês vão lembrar de mim. Porque vocês falam, poxa, eu como naquele restaurante XY um frango tão suculento, eu não consigo fazer igual. Pega o frango, filé de frango, coloca imerso no suco de laranja, aí bota sálvia, que combina pra caramba, alecrim, um pouquinho de tandoori, não bota sal, pimenta do reino, enfim, bota o que vocês quiserem. Pelo menos 5 itens de sabor. E deixa marinando pelo menos por 4 horas. E aí vai, bota um bom azeitezinho e grelha ele. Bem simples, só para dever de casa a gente começa com coisas simples. Depois a gente vai aumentando. Por favor, Ferante, qual é a diferença aí do coentro para a salsa? Porque tem muita gente boa que confunde. Aí ele vai dizer, coentro tem aqui essa raizinha aqui, ó. A salsa não tem, porque a salsa ela cresce, o outro tira da terra. Não tenham vergonha, sai perguntando. É assim que a gente aprende. Então, vai a campo, vai para a feira. Vocês vão à feira? Vai para o mercado? Tem que ir, gente. O rapaz ali vai à feira? Tem que ir. Porque é o nosso instrumento de trabalho. E o nosso instrumento de trabalho está lá. Então, tem que ir lá, tem que conhecer ele. Não conhece? Vai lá se apresentar. Oi, estragão. Prazer, Sonja Estragão. Levo o estragão para casa, coloco ele no frango. Gostei. Coloco ele no peixe. Nossa, que delícia. É isso. Então tem que ir a campo. Traz o ingrediente para casa. Faz uma receita com ele, testa e passa isso adiante. Educa as pessoas a consumirem essas ervas, essas especiarias. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Quem vai fazer? Não vai ser o médico, nem o fisioterapeuta, nem o psicólogo. Então, assim, quem vai fazer isso? A gente, né? E a nossa missão, que a gente não pode desgarrar, que é promover a saúde, sim, mas com prazer em comer. Porque todo mundo tem prazer em comer. E aí, quando você chega para um paciente que é vidrado em hambúrguer, e você fala, você não vai mais poder comer hambúrguer. Você acha que ele vai aceitar isso bem? Então, é mais fácil você desenvolver uma receita onde ele prepare o pão. Tem coisa mais deliciosa do que fazer pão? É uma terapia. Bota uma música, fica sovando a massa. Quem já fez pão sabe. É muito bom. Chama o filho, chama o esposo, é romântico. É sério, gente. Faz o pão em casa. Para que vai abrir o pacote de pão cheio de aditivo, de conservante? É claro que você não vai fazer isso aqui toda hora. Às vezes a gente não está com tempo, mas o dia que tem um tempo, está um dia chuvoso, eu estou aqui em casa. Deixa eu pegar aqui uma receita de pão. E é isso também que deve ser o nosso tipo de intervenção com as pessoas que a gente atende. Enfim, é isso. É entrar na vida delas e falar como que aquilo pode ser realizado. Então, isso aqui é uma aula de hamburgueria, onde a gente prepara o pão, onde a gente prepara o hambúrguer, aí vai fazer hambúrguer de carne, vai usar uma carne mais magra, faz um hambúrguer de atum. Nossa, hambúrguer de atum é tudo de bom. E aí você faz um chutney, que é tipo uma geleia de manga. Nossa, vou deixar vocês com fome. E bota ali, ó, não esquece a alface, o tomate, a cebola. Cria uma maionese caseira, uma maionese de alho, uma maionese, o que vocês quiserem. Então, assim, eu acho que isso é um grande barato, isso está nas nossas mãos, isso muda as pessoas, né? E, assim, é missão mesmo, você vê as carinhas, né? Nossa, super felizes, porque aprenderam a fazer um hambúrguer saudável. E essas pessoas que estão aqui, elas vão disseminar esse conhecimento para outras pessoas. E aí, quando a gente vê, está todo mundo nessa mesma sintonia. Isso vai refletir lá na pesquisa que o IBGE lança para a gente e fala, ó, estão comendo fruta, não estão comendo fruta. É isso, tá? E aqui também, enfim, aqui a gente está fazendo uma bebida vegetal. Foi uma aula de bebidas vegetais, porque as pessoas têm curiosidade. A gente não é doido de ficar substituindo bebida vegetal por leite, né? Porque a gente vê muita blogueira fazendo isso.
Mas a gente não é blogueira, a gente tem que se basear na ciência, a gente tem que fazer uma coisa ética, com consciência. Mas por que não ensinar para quem quer aprender? Vamos ensinar. Mas lembre-se, eu falo sempre, isso não é leite, isso é bebida vegetal. E aí eu aproveito esse espaço para corrigir vocês. Nutricionista não chama de leite de castanha, nutricionista chama de bebida vegetal de castanha. Tá? Então, ponderem a fala, usem uma fala técnica. Nós somos técnicos, nós não somos blogueiros. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês transparecem para as pessoas. Eu acho que isso é super importante, isso valoriza todos nós. A partir do momento que eu estou trabalhando de uma forma ética, consciente, em cima de um código, em cima da ciência, eu estou ajudando todas vocês aqui. E vocês me ajudam também. Então, assim, valorizem isso, valorizem o CRN de vocês e façam a coisa de forma ética e técnica. Então, é bebida vegetal. E quando eu falo lá castanha não, eu falo ricota de castanha do Pará, eu boto entre aspas a ricota. Porque aí eu realmente não consegui dar um outro nome, porque eu quero fazer uma alusão a uma coisa que é muito parecida em termos de textura, mas que nutricionalmente falando é totalmente diferente. A bebida vegetal, ela é rica em quê? Em gordura. O leite é rico em quê? Proteína. É totalmente diferente. Pode ter a mesma cor, pode até lembrar um pouco a textura do leite de antigamente, mas não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Aqui os meus contatos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada.